O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus respondeu aos judeus: Meu Pai trabalha sempre, portanto também eu trabalho. Então os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque além de violar o sábado, chamava Deus o seu Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Tomando a palavra, Jesus disse aos judeus: em verdade vos digo, o Filho não pode fazer nada por si mesmo. Ele faz apenas o que vê o Pai fazer. O que o Pai faz, o Filho também o faz. O Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que ele mesmo faz. Ele mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados. Assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o Filho também dá a vida a quem ele quer. De fato, o Pai não julga ninguém, mas ele deu ao Filho o poder de julgar para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho também não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Em verdade, eu vos digo, está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois ele é o Filho do homem. Não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticaram o mal para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu julgo conforme o que escuto, e o meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Palavra da salvação. Irmã Célia, irmã Valteci, irmã Joana, irmã Inezinha, a vocês, sejam bem-vindos. Qual o nome, por favor? Como? Regina, Hércules, Jaciele. Sejam bem-vindos a esse dia tão bonito que está aqui no santuário. A você que nos acompanha pela TV Horizonte, também pelos nossos meios de comunicação no YouTube, o canal Mão em Piedade, e no Facebook. Hoje, nesta quarta-feira da quarta semana do tempo da Quaresma, uma coisa tão particular e tão crucial para o nosso caminho de um verdadeiro retiro quaresmal se apresenta tanto em Isaías como no próprio Evangelho de João. Acentuados pela frase, que foi o refrão, inclusive, do nosso salmo: misericórdia e piedade é o Senhor. Nessa parte da manhã, permitam-me focar em Isaías.
Isaías, no capítulo 49, versículos 8 a 15, apresenta a seguinte frase: farei de todos os montes uma estrada, e os meus caminhos serão nivelados. Eis que estão vindo de longe, uns chegam do norte e do lado do mar, e outros da terra de Sinim. Louvai aos céus, alegra-te terra, montanhas, fazei ressoar o louvor, porque o Senhor consola o seu povo e se compadece dos pobres. Ainda que o versículo 14 e 15 sejam, inclusive, refrão daquela música antiga que nós cantamos: a mãe será capaz de se esquecer ou deixar de amar aqui. Na verdade, esses versículos eu os proponho por uma coisa. Eis que estão vindo de longe, eis que estão retornando de um lugar do qual não deveriam ter saído. Isaías fala isso para um povo que precisa compreender que devemos sim voltar para o Senhor. E o caminho da volta para o Senhor implica em fazer, com as devidas proporções, uma experiência de perceber, quando nós fomos para longe do Senhor, quando nós saímos de nossa terra, como foi a nossa caminhada? Nós vamos retornar, e vamos retornar do mesmo jeito de quando nós saímos? Eles olham para o contexto e para a sua história e percebem, e Isaías pontua isso muito bem: vocês estão sofrendo as consequências de más escolhas. Portanto, voltai para o Senhor. Ele deve ser a sua esperança, ele deve ser o seu consolo, mas voltai para o Senhor, porque Ele não se esqueceu. Ele não se esqueceu de nós. Mas o voltar significa perceber: bom, nós vivemos sofrimento, nós vimos nossa história toda ser destruída, nós vimos os nossos filhos perderem a identidade, nós vimos tanta coisa triste. Tudo porque nós fizemos opções erradas. Quando nós retornarmos, nós vamos viver do mesmo modo? E aí está a chave do caminho da conversão. Não é simplesmente voltar para o Senhor, como algumas vezes fazem, e me perdoem, alguns inclusive utilizam-se de sacramentos como formas que não condizem a um desejo profundo de retornar. É algo tão superficial. Vou retornar para o Senhor, quero me converter porque Ele é misericórdia, Ele é piedade, Ele é amor, Ele é paciência, Ele é justiça. Mas me converter significa: eu não posso voltar a cometer os mesmos erros. E aí, com uma metáfora, como nós que saímos de Belo Horizonte e podemos chegar aqui ao Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, ao longo da estrada, se nós vemos um acidente ou se nós erramos o modo de fazer uma curva, ao retornar eu tenho que fazer com mais atenção o meu caminho, para que eu chegue em segurança e para que eu chegue à minha meta. Voltar para o Senhor, prestando atenção no modo com que caminharemos e conduziremos a nossa história, e percebendo que, da parte dele, como diz Isaías, eu atendo teus pedidos com favores, eu te ajudo na obra da salvação, eu te preservei para seres elo de aliança entre os povos. Tudo o que pude fiz por ti. Agora cabe saber o que tu vais fazer.
E o que vamos fazer no nosso caminho? Inclusive, a própria oração do dia, hoje, ela vai dizer justamente isso. Senhor, que as práticas quaresmais nos ajudem verdadeiramente a permanecer no caminho de fidelidade junto de vós. Com outras palavras, mas que nós saibamos para onde ir e percebamos o modo com que nós caminhamos. E o nosso consolo é justamente aquele versículo que canta-se com tanta facilidade. Acaso pode a mulher esquecer-se do filho pequeno a ponto de não ter pena do fruto do seu ventre? Uma mulher sadia, em plenas condições psíquicas, se esquecerá de seu filho? Acredito que as irmãs aqui devem ter relatos, principalmente mais antigos, das mulheres que tinham que deixar os seus filhos e nunca se esqueceram deles, por N motivos. Por ocasião da lei do ventre livre, aquelas crianças que foram acolhidas, quantas mães talvez não tenham ido também visitar, ou pelo menos rondar a região onde os filhos estavam? Aquelas que deixaram por circunstâncias da época que não podiam criar, será que se esquece? Pelo menos, e aí eu me consolo com a frase de minha mãe, ela fala que não esquece e não para de pensar nos filhos um único minuto. Inclusive, de vez em quando ela liga para a gente, procura ligar para a gente sempre. Ela deve estar escutando agora. Não esquece. Agora, se ela se esquecer, se até a mãe que do seu interior tem um filho, se ela se esquecer desse elo tão profundo, visceral, se ela se esquecer disso, eu, porém, não me esquecerei jamais de ti. E vejam que beleza o Senhor não se esquecer de nós. Mas no caminho de conversão é necessário reconhecermos que há alguns momentos que nós, como filhos, nos esquecemos de nossas mães, nós também nos esquecemos de nosso Senhor. E sejamos bem honestos, há momentos em que a gente parece se esquecer realmente. Qual a tentação tamanha que temos de, em alguns momentos, dizer assim, vontade de viver a minha vida sem se me preocupar com muita coisa, fazer o que eu quiser. Se as senhoras nunca tiveram isso, que as senhoras são muito mais santas do que eu, graças a Deus, mas quando a paciência da gente já está lá na tampa, está para explodir, mas aí lembrar-se daquilo, daquele e daqueles que são a motivação do caminho para seguirmos. Tamanho amor, expresso no alto de uma cruz, ou tamanho amor, expresso em tamanha doação, sem pedir nada em troca. Tamanho carinho, favorecendo a nós sempre oportunidades, sem mandar a conta. E se essa conta chegasse, eu sei que eu nunca poderia pagar. Tamanho amor daquele que ainda diante do nosso jeito difícil e duro de ser, nos esquecemos que o desejo profundo dele é que estejamos com ele. E chegada a plenitude dos tempos, nos dá o seu Filho Jesus Cristo para que caminhemos. Tudo por quê? Misericórdia e piedade é nosso Senhor. O Senhor é amor fiel em sua palavra, porque uma vez dito por Ele, concretizado será. É santidade em toda obra que Ele faz. Tudo o que Ele faz expressa o seu desejo profundo de salvar.
Ele sustenta todo aquele que vacila, todo aquele que tropeça, todo aquele que perde o caminho. Ele o sustenta para que possa retornar. Porque o ponto central é esse. É saber o quão bom nós podemos ser. É apostar naquilo que nós podemos ser, não naquilo que nós fizemos. Porque se nós formos olhar a compreensão de nossas capacidades hoje, a gente se acha tão incapaz diante de tanta coisa. Diante do tempo que estamos vivendo agora, o que sou eu? O que somos nós? Mas o que consola é que Ele levanta todo aquele que tombou. O que somos nós? Talvez nada. Talvez diante de toda a complexidade do que estamos vivendo, inclusive o novo ministro da Saúde, coitado, com um grande desafio, que Deus cuide dele, o oriente, o inspire para ajudar a colocar o nosso processo de recuperação da saúde de modo adequado. Diante disso tudo, lembrar Ele olha para o jeito que estamos hoje, mas Ele sabe o que nós podemos ser com Ele. Por isso investe em você. Seminarista Henrique, que está se preparando para a ordenação diaconal. Eu, como padre. O que somos nós diante de tudo isso? Talvez nada. Mas já imaginaram o que seremos nós se voltarmos para Deus, deixar o nosso coração alicerçado nele e nos comprometermos com coisas básicas e pequenas, tão insignificantes, que podem até nos incomodar, porque isso aqui pode incomodar, eu sei que incomoda. Mas isso pode ser a vida das pessoas que você ama. Uma higiene, um resguardar-se para sair para o que é necessário. Ao invés de fazermos tantas firulas e brigas, porque agora o que a gente precisa fazer para salvar as pessoas e a nós? Eu não vou fazer a diferença, eu faço. Eu poderia muito bem agora desrespeitar as orientações e estar celebrando sem máscara. Mas o que conta é o meu exemplo. O que conta é a minha consciência. Porque muitos, a partir do que eu não fizer, tombam e vacilam. Nós estamos numa efervescência de uma discussão a respeito de coisas relacionadas a falas e a identidades religiosas e nos esquecemos de um ponto principal, fundamental. O cristianismo, ele sobrevive, cresce pelo que nós vivemos, pelo que é visto de nós, pelo modo com que nós desejamos voltar ao Senhor, pelo modo com que nós nos comprometemos com a vida que o Senhor quer para todos. E aí, quando alguém motivado por tamanho amor, como a frase de um budista que recebeu a seguinte pergunta: por que você se converteu ao cristianismo? Porque eu vi que o amor que eles tinham entre eles era real. Ou então, uma frase que eu não me esqueço, de Santa Teresa de Calcutá.
Perguntaram a ela: por que a senhora... Provavelmente já escutaram isso, mas é uma frase que me marca bastante. Um repórter perguntou a ela: por que a senhora cuida desses homens e mulheres, dessas crianças que estão jogadas no lixo, sendo que elas nunca vão se converter ao cristianismo? E a resposta dela foi simples: eu não cuido deles por aquilo que eles vão poder ser como cristãos. Eu cuido deles porque eles são meus irmãos. Eu uso máscara porque eu tenho irmãos. E o modo com que nós caminhamos até aqui mostra que o nosso voltar para o Senhor não está profundamente enraizado no compromisso que Ele tem para conosco. E o triste é que muitos se esquecem que gestos como esse, ou de lavar a mão, ainda que seja difícil, se esquecem que as brigas não são porque não acreditam que haja realmente uma pandemia, é porque não querem ser incomodados. É porque não querem deixar a sua comodidade. E aí nós discutimos tudo ao redor. É como aquela criança, e aí me perdoem, é como aquela criança que chega e a mãe pergunta: por que você comeu o meu batom? Aí a menina vira e fala assim: ô mãe, a senhora viu que a vovó estava espirrando? Puxa um assunto que não tem nada a ver, só para não tratar daquilo que precisa ser consertado. Parece que nós realmente precisamos voltar ao Senhor, porque uma mãe não se esquece do seu filho, e ainda que ela se esqueça, o Senhor não se esquece. O Senhor nos sustenta. É necessário que nós voltemos ao ponto. Voltar para o Senhor e consertar o nosso modo de caminhar. Isso é conversão. Isso é penitência. Se a penitência não me faz perceber o que eu preciso corrigir em mim, alguma coisa está errada. Perdoem-me falar assim, mas se a penitência é profunda, a conversão passa não só em deixar as coisas, não só em fazer outras coisas, mas passa pelo modo de ver a vida. E a gente vê a vida por aqui, ó. É por aqui. E aí eu pergunto: como estamos realmente voltando para o Senhor?